Ora kunjubi kekufasi pami Budampas nanya coração Ora kunjubi kekufasi pami Amina baka Amina dora O Senhor tinha coração na dora na Salvador na casabi na doenças putam livrar o Senhor tinha coração na dora na Salvador na casabi na doenças putam livrar oh, oh, oh. Ora kunjubi kekufasi pami Budampas nanya coração Ora kunjubi kekufasi pami Amina borka Amina dora Ora kunjubi kekufasi pami Oh, nanya coração Ora kunjubi kekufasi pami Amina morga Amina dora Grita pra Jesus Tudo na yuala Tudo língua Na vim confessar A voz Senhor Boa mãe Nyare boa mãe Papiabu mure pa mim Tudo na yuala Tudo língua Na vim confessar A voz Senhor Boa mãe Nyare boa mãe Papiabu mure pa mim Oh, oh, oh.
Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Clap your hands for Jesus Toca o palmo para tonight. Jesus. Choir, you may be seated. Coral, vou poder sentar. Are you expecting something great tonight? Será que você espera coisa grande para acontecer de noite? Tonight is the second night of this campaign. Hoje é de noite, segundo dia dessa campanha. And yesterday we heard the word of God preached powerfully. E ontem de noite não tem homem de Deus que prega poderosamente. We saw powerful miracles. Nós é milagre poderoso. Tonight is your turn. E hoje é de noite o tempo. And God has prepared his servants. E Deus se prepara seu servo. I believe as he ministers tonight, Enfia como enquanto que ele ministra para de noite. your life will never be the same. A vida que não vai ser o mesmo. I want you to stand up on this second night Messi para não ficar de pé nessa segunda noite. and let us receive evangelist Doug Ewart Mills to Para não minister poder to us. receber evangelista Dag. Milagre hoje, nada é impossível. Para os que Aleluia. creem que a palavra de Deus é a mesma. I expect a miracle. Eu espero milagre. Milagre hoje. I expect a miracle. Eu espero milagre. Milagre hoje. Nada é impossível para os que creem e dizem. Creio que a palavra de Deus é a mesma. Eu espero milagre hoje. How many expect a miracle tonight? Quanto gente que espera milagre de noite. All right, lift your hands and let us pray. E alça o mão no panora. Heavenly Father, thank you for tonight. E papai, minha papai que se nasceu na falou obrigado de noite. Thank you for Jesus Christ, the same yesterday Não na falou obrigado para Jesus Cristo que ser o mesmo ontem and the same e today mesmo hoje and the same forever. e ele mesmo para sempre. Lord Jesus, we love you. Senhor Jesus não amou. Lord Jesus, we thank you. Senhor Jesus não falou obrigado. And we praise you for this great gathering in Gabu. Não falou muito obrigado por esse grande juntamento na Gabo. Let your power flow in this place, E Lord. sabe o poder para poder dar mais nesse lugar, Senhor. Let your miracles flow in this place. E sabe o milagre para poder dar mais nesse lugar, Senhor. Let salvation come E sabe que salvação também into the lives of your people. na vida de gentes. Thank you, Jesus Christ, Obrigado, Jesus Cristo. for what you have done for us. Para que acaba por fazer para nós? We love you. Não amou And we thank you. e não falou obrigado. In Jesus' name. Na nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Vou poder sentar. I want to acknowledge all the wonderful pastors of Gabu E Missy falou muito obrigado para alguns pastores maravilhosos na Gabo. for your help and your contribution to this powerful E crusade. para boa ajuda, boa contribuição para essa campanha maravilhosa para poder acontecer. May God bless you and bless the church in Gabu and Bafata. E para Deus se abençoe ali na igreja de Gabo com Bafata. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. How many know that God is going to do something wonderful in your life tonight? Quanto gente que se vê como a Deus na fazer uma coisa maravilhosa de noite nessa vida. Amen. Amém. Tonight I'm preaching again from John chapter 3 verse 16. E hoje de noite na pregar mais outro bias na João capítulo 3 versículo 16. And it says, E fala como "For God so loved the world a Deus se ama a gente do mundo demais, that he gave his only son, toque desse único filho, Jesus Christ, Jesus Cristo, that whosoever believeth in him para tudo gente que confia nele, shall not perish, é cana perde, but have everlasting life." mas ainda tem a vida que cata acaba. Everybody say it after me. God so loved the world Para tudo gente repetir depois de mim para falar como Deus se ama a gente do mundo, Everybody should say it. tudo gente deve falar.
that he gave his only son, Toque desse único filho. that whoever believes in him Para tudo gente confia nele. should not perish, É que não perde. but have everlasting life. Mas ainda tem vida que cata acaba. Amen. Amém. I want you to say it again. Me se repetir outro vez. God so loved the whole world Como a Deus ama a gente do mundo demais. that he gave his only son, Toque desse único filho. that whoever believes in him Para tudo gente confia nele. should not perish, É que tá perde. but have everlasting life. Mas ainda tem vida que cata acaba. Hallelujah. Aleluia. And this is why we came here all the way Essa que to razão share que the word manda. of God with you. Ele que manda nós sair de lá de longe para vir para compartilhar a palavra de Deus com você. Because John chapter 3 verse 17 Para ver João capítulo 13, versículo 16. says that God did not send his son into the world to condemn the world. Como a Deus que manda esse filho para vir esse mundo para condenar. God did not send his son to condemn the people in Gabu. E Deus que manda esse filho para vir e condenar gente na Gabu. But he sent his son so that people will be saved through him. Mas ele manda esse filho para gente por ser salvo através dele. Amen. Amém. Do you want to be saved by the blood of Jesus Christ? Será que vamos ser salvos na sangue de Jesus? One day, a certain man came to see Jesus, Dia homem vem para olhar Jesus and he said, "Behold, e falar com uma boa fica calmo. good master, Como a bom mestre. what good thing shall I do E falar com that uma I might have eternal life?" E falar com uma bom mestre, que caminho pode fazer para poder ter vida que cata acaba? What good thing can I do Cara que so that seja- I will have eternal life? Cara que seja bom coisa caminho pode fazer para poder ter vida que cata acaba? This is a very important question Essa pergunta é muito importante that everybody should be asking. que toda gente deve de fazer. What good thing can I do so that I can have eternal life? Cara coisa bom que pode fazer para poder ter vida que cata acaba? Hallelujah. Aleluia. And that answer to that question A resposta para aquela pergunta is that you must believe in the only begotten Son of Jesus e Christ. resposta dessa pergunta como você tem que fiar no único filho de Deus que seja Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Why is it important to believe in Jesus Christ? Para ver que é muito importante para fiar em Jesus Cristo. Because this is the way God has chosen E para so ver, that people would go to heaven. para ver esse caminho que Deus escolhe para gente poder ir para o céu. In every country, E na todo o país, we have a way não tem caminho they have chosen que é poder escolher to have a leader. para poder ter líder. In some countries, you choose, the leader comes by voting, Em alguns países até escolhe líder para voto, by elections. para eleição. But in some countries, Mas em alguns países, the son of the king is the leader. como a filho do rei, ele que está sendo líder. So that is the way that country has chosen Essa é a maneira que aquele país escolhe to have a leader. para poder ter líder. Now, God has chosen Mas Deus escolhe the way by which you can go to heaven. e escolhe caminho de maneira que você pode ir para o céu. Amen. Amém. And the way you can go to heaven De is, caminho. is not by paying money. E a maneira que você pode ir para o céu e que paga dinheiro. Can I have everybody to be quiet? Na peditura gente de favor, vou ficar calmo, vou calar. Listen carefully. Escutando de favor. God has not chosen that you pay money Deus que escolhe como para pagar dinheiro to go to heaven. para você poder ir para o céu ou glória. If God has chosen that you pay money to go to heaven, then only people in America and Portugal can go to heaven. Se Deus escolhe como para dinheiro que você paga para poder ir para a glória, e fala só gente da América, Portugal, Ásia que pode pagar aquilo lá.
But God has chosen a way Mas Deus escolhe uma maneira that everybody, que tudo gente, whether you have money or you don't have money, ou você tem dinheiro ou você tem dinheiro, you can have that way to go to mas heaven. você pode ter aquela maneira para acesso para poder entrar céu. It is a way by which the people in Bissau can go to heaven, E and the maneira people in Ghana can also go to E heaven. maneira que gente de Guiné-Bissau pode ir para o céu, e maneira também que gente de Ghana pode ir para o céu. If God has said Se Deus falar como that those who are going to go to heaven aquele que não vai para o céu, must have a visa to America, como é deve ter visto para a América, then most of you will not go to heaven, como algum de vós que não vai para o céu, because most of us don't have even a passport para ainda ter algum de nós que tem passaporte, before you even have a visa. até para vir ter visto. Do you understand what I'm saying? Bom entende que caminha fala. Do you understand what I'm Bom saying? entende que caminha fala. Do you understand what I'm Bom saying? entende que caminha fala. But God has chosen Deus escolhe, that if you believe in His only Son, como se você fia nesse único filho, then you can go to heaven. como você pode ir para o céu, glória. As for that, E para esse, everybody can have it. e essa maneira que toda gente pode ter nele. Those in Bafata, Aquele que está na Bafata, those in Bissau, aquele que está na Bissau, those in Conakry, aquele que está na Conakry, those in America, aquele que está na América, those in Brazil, aquele que está no Brasil. everybody E toda gente has the same opportunity tem a mesma oportunidade to go to para heaven. ir para o céu. How many want to go to heaven? Quanto gente que me se vai para a glória ao céu? How many want to go to heaven? Quanto gente que me se vai para a glória? How many want to go to hell? Quanto gente que me se vai para a glória? How many want to go to hell? Quanto gente que me se vai para o inferno na punta mais? Quiet. Cala de favor. Now God sent His Son Deus se manda esse filho so that those who believe in Him e para assim para gente que confia nele will not go to hell. é que não vai para o inferno. Is hell a real place? Inferno é lugar real. Is hell a real place? O inferno é lugar real. I am asking you a question. Is there a place called hell? Na punta aquele é o lugar que podia ir vai? Yes, Não. there is no hell. E punta se tem inferno ou não? Yes. Yes. The Bible tells us the story of a rich man, Bíblia contando a história de homem rico. and this rich man, Esse homem rico, Jesus said he was eating chicken every day. e Jesus falava como esse homem rico está comendo galinha ou frango todo dia. And he was clothed in purple. E está vestido de purpura. And there was a poor man who was living outside his house. Como aí tem homem pobre que está vive fora dessa casa. And this poor man had a lot of sores on his legs. Como esse homem pobre tem manga de chaga nesse pé. And the Bible says that one day the poor man died. E a Bíblia fala como dia homem pobre morre. And when he died, Contra aquele homem pobre morre. he was surrounded by angels. E dado volta com anjos. And the angels carried him up to heaven. Anjos ele leva para o céu. But the rich man, Mas o homem rico, he lived for a long time. e vive para manga de tempo. Because when he was sick, Para a hora que está doente, they took him on an aeroplane to Lisbon. está tomado no avião e leva a Lisboa, Portugal. They took him on an aeroplane to Sao Paulo. Está levado no avião para São Paulo. So he was not dying. Para quem morre. He was always getting well. Tudo hora tem saúde. But one day, Mas dia, he also died. e bem morre. The rich man. Aquele homem rico. And when he died, Contra aquele homem rico e morre. he did not go up to heaven. Aquele homem rico que vai para o céu. He went down to hell. E vai lá baixo, lá no inferno. Down. Lá baixo, Down. baixo. Baixo. Down. Baixo. Into hell. E vai lá baixo, por fundo, Into lá no the inferno. fire. Lá na lagoa de fogo. And Jesus told us, Jesus se contando como when he went down into the fire, contra aquele homem entra lá na fogo. he was suffering Como aquele homem não sofreu. and screaming E não grita. for water. E não grita, e não pede água. He wanted some water E fala, me se algum água. so that he could drink. Para assim, para poder beber. And he cried.
E de lá, he said, Father Abraham, e fala, Papai Abraão, give me some water. e fala, dá algum água. Send Lazarus E fala, manda Lázaro. to put his finger in just one drop of water. E fala, sopra em moja, se dedo só num bocadinho de gota de água. You see, because Jesus is God and he was the Son of God, he saw when the rich man died and when the rich man went into hell. Boa Jesus como saw Jesus it. Cristo e Filho de Deus, e olha contra homem rico e muri e vai para o inferno. That is why he told us this story. Ele que manda contar essa história. And the rich man went down into hell and he was crying. Esse Oh! homem rico e muri vai lá no inferno e não chora. And he said, I want just one drop of water. E fala, oh, me se só gotacinho de água. Just a drop. Só gotacinho só. Just a drop. Só gotacinho. One drop of water. Só gota só de água. You see, Boa já. normally when somebody is thirsty, he asks you for a bottle of water or a glass of water. Alguém tem sede e também copo de água ou bidão de água. But in hell, you will not even think of a bottle. You will think of just a drop like this. Mas lá no inferno, bucana vai pensar de bidão ou copo, mas buna pensa só de gota lá. Yeah. Sim. It is so hot. Pabia é quente demais. And you will know that you are there for life. Buna sibi kuma bumuri, buca tem acesso à vida. And so he saw Lazarus far away in heaven. E fala eu de Lázaro lá nasceu, lá na glória. And he cried, Abraham, E fala e chora e grita, Papá Abraão. please send Lazarus to come to me. I'm suffering. I'm dying. E fala, manda bu servo Lázaro para mim sofrer ele na muri. And Abraham said, I cannot send him E Papá Abraão falou como nunca podia mandar. because between heaven and hell is a great gulf. E fala para mim de como glória com o inferno, distância que tem, e tem grande distância. So that no one can pass from this side to the other side and nobody can pass from this side to the other E fala, side. ninguém vai poder cambar desse lado para aquele outro lado, nem ninguém vai poder cambar daquele outro lado para esse lado, Pali. One day I went to Zambia, Dia vai para Zâmbia, Zimbabwe, and I was standing on a place called Victoria Waterfalls. firmando lugar que está falando como Ponte de Vitória. And when I looked down, Contra firmar lá em Jubilá it Bass. goes down very deep. Jubilá Bass tão profundo. Ah! Muito longe. You'll be afraid when you look down. Buna ter medo hora como na Jubilá Bass. And the water is coming from Zambia. Aquele água que na sai de Zâmbia. And it is coming towards Zimbabwe. E na bem na chega na Zimbábue. And it goes E down. depois na cai. So when you stand in Zimbabwe, Hora que firma na Zimbábue. you see Zambia. Buta hoje Zâmbia. But those that are in Zimbabwe Mas aquele que está na Zimbábue. cannot go to those who are in É Zambia. que por debaixo para aquele que está na Zimbábue. There is no crossing. Para bem é que tem nenhum cambança lá. You can only stand here Só vou por firmar ali. and you can see. E vou por hoje. Look at Zambia, E fala Jubi Zâmbia lá. but you cannot cross Mas there. boca por chegar na Zâmbia. This is how heaven and hell is. E fala essa maneira que seu glória que inferno e céu. When you are in hell, Hora que você no inferno. you can see a video Vou por olha aquele vídeo. of people that are in heaven. E como a gente que está lá no inferno. The rich man was in hell Aquele homem rico estava no and inferno. he saw the Ma- poor man in heaven. Mas se o homem pobre lá na glória, lá nasceu. When he saw him, he was surprised. Contra ele, aquele homem pobre e surpreendido. Ah! Look at the poor man. E fala de para aquele homem pobre. What is he doing there? E fala que aquele homem pobre na face lá na glória. A poor man like this, Esse homem pobre sumesse. he is enjoying and I am suffering. E fala, gosto, está na alegria, a mina sofre gosto. I am suffering. A mim gosto não sofre. The Bible says the first shall be last and the last shall be first. Bíblia fala como o primeiro deve ser o último deve ser o primeiro. Hallelujah. Aleluia. And suddenly the rich man remembered Imediato, homem rico e lembra. and he said, please send somebody
to talk to my brothers. I have 5 brothers in Gabu. E falar como de favor manda Lázaro para os irmãos para bem ter 5 irmãos lá na Gabo. 5 brothers in Gabu. E fala 5 irmãos lá na Gabo. Somebody should go and tell them. E fala alguém tem que ir lá para bem contar eles. Somebody should preach to them E fala alguém tem que pregar para eles. and tell them E para contar eles. it is a real place. Para bem inferno em lugar real. When you die, Hora que vamos morrer. you are not just meat. E que lá só boca ser carne. You go somewhere. E buna vai para lugar. Ladies and gentlemen, Minha irmão e minha irmã. a few weeks ago Na alguns semanas no passado. in Ghana, Lá na Gana. our president, No presidente. No presidente. he was in the castle. Me estava no castelo. It was a morning service. E falar como é culto de manhã. Early in the morning, Cedo de manhã. some people came to visit him. Gente vem para visitar. And when he finished talking to them, Encontrei caba papel com eles. they went away. Vai. And as he was standing in the presidential palace, Soma que firma na presidência, na palácio. suddenly Imediato. he collapsed E cai. and he fell on the floor. E cai na chão. And by 12 o'clock, E para média. we had the news that our president was dead. Não vi notícia como no presidente morre. And we had a very big funeral in Ghana. Não tem funeral grande na Gana. In Ghana, we have never had a funeral as big as this funeral in the whole of Ghana since Ghana was formed in 1957. Enquanto nunca nós temos funeral grande, até naquele tempo que Gana cedo na 1957. Hey! The president was more than a beauty queen E cedo mais bonito mais do que rainha bonita. because Sabia? they put him in the presidential palace for everybody to come and look at him Para pôr na presidência para tudo gente bem juvenil. for 3 days. Para 3 dias. All of Ghanaians Tudo ganeses went to look at him vai para jubi para ele. to pay respect to him. Para poder mostrar ato de respeito para ele. Every day Todo dia. he was changing his suit. E isso não muda para se sapato se fato forado. On the first day, Na primeiro dia. he was wearing color gray. E vestiba aquele cor de vinho. The next day, Outro dia. a man who was dead Aquele homem que era morto. has changed his clothes Muda-se roupa mais. into another suit. Para outro tipo mais de fato forado. And on the third Na day, terceiro dia. he changed again. Muda mais o fato forado. So many presidents came to Ghana Manga de presidente vai para Gana. to honor our Para president, dar honra para o presidente. the president of A Ghana. presidente de Gana. And we had the biggest funeral. Não tem funeral inteiro grande. But the question that we must ask ourselves, Uma pergunta que não deve fazer. where did he go when he died? Não é que aquele presidente naquele momento que Where morre. did he go when he died? Não é que naquele momento que You morre. may have the biggest funeral in the world, Vou poder ter funeral grande no mundo inteiro grande. but where do you go down or do you go up? Mas não é que vai baixo ou vai para céu. Hey! When Princess Diana died in England, Princesa Diana e morre na Inglaterra. it was the biggest funeral in the whole world. E fala funeral inteiro mais grande no mundo. But the question we must ask, Outra pergunta que não deve punta. did she go down to hell Será que vai lá para o inferno? or up to heaven? Ou vai lá para a glória? The question you must ask yourself, Pergunta que você fazer por cabeça. will you go down to hell Será que você vai para o inferno? or will you go up to Ou heaven? você vai lá para a glória? You may be listening to me Podia today. escutar a hoje de noite. One day, Dia, this story that I told you essa palavra que a mina contou about the rich man acerca desse homem and rico, Lazarus, que ser Lázaro, it will happen to you. e que ela também aconteceu com você. The day is coming. E fala dia na binha. The Bible says Bíblia fala como é. it is appointed unto man once to die. E fala é destinado para homem para poder morrer de dia para sempre. Everybody will E die. fala tudo gente não morre. When you die, Hora que vai morrer. will you start going down? Hora que você vai Down. vai baixo. Down. Você começa vai baixo. My brother-in-law, Nha sobrinho,
before he became a Christian, antes de ser crente, he told me one day he was very sick in university. e falei contando como a coisa doente muito mal na universidade. And he died in his room. E falei morre nesse quarto. He said it was like he was in a lift. E falei como é sentia como talvez estava na baloizo. And he was going down. E estava na baia It baixo. was getting darker E estava na baia mais and profundo. hotter. E na baia mais He quente. told me himself, E falei ele próprio I was contando. going down. E falei estava na baia baixo. Down. Nesta baia baixo. Down. Na baia baixo. Na baia Down. baixo. And a big animal, E falava limares grande. like a demon, E demônios. came to catch him. E falei bem para apanhar. But suddenly, Mas imediato. God delivered E him. falei Deus se livrar. And he came back. E Deus se libertou one riba. day- Dia. He will die. E na morre. And he will not come back. Dia que não riba mais. The question is, Mas pergunta é essa. when you die, Ora acaba por morrer. where will you go? Não de acaba por na baia. Where will you go? Não de acaba por na baia. Where will you go? Não de acaba por na baia. Where will you Não go? de acaba por na baia. Where will you Não go? de acaba por na baia. Where will you go? Não de acaba por na Will baia. you go to heaven Buna baia para céu. or will you go to Ou hell? buna baia para inferno. That is why Ele comanda. God sent his son Deus se manda esse filho. into this world. Nesse mundo, The Bible says, Bíblia fala como God so loved the world. como Deus se ama a gente no mundo. God loved the Ele world. fala Deus se ama a gente no But mundo. he sent his only E son manda esse único filho that santo. whoever believes E in fala him para toda gente que confia nele. will not have to perish. É cana perde. Today, A os. you must accept Jesus O Christ. dívida de até Jesus Cristo. Amen. Amém. Somebody said there are many ways you can go to God. Algum gente fala como é que tem manga o caminho para poder ir para Deus. But let me ask you Mas perem puntão. a question. Perem fazer uma pergunta. From Bafata to Gabu, how many ways are there? Ampa bafata para Gabo. Quanto caminho que tem? How many ways? Quanto caminho? One. How many ways are there? Quanto caminho que tem? From Gabu to Bafata. Para Gabo para bafata. Quanto caminho que tem? Are there 10 roads? E tem só dois cantos que estrada. Are there 20 ways? E tem 20 caminhos. Are there 7 ways? E tem 7 estradas. Are there 3 roads? Será que tem 3 Is estradas? it not true that there is only one road? E Cacero Bardari como é que tem só uma estrada? Jesus Christ came to this world Jesus Cristo vem nesse mundo. and he said E falar como? in John chapter 14 and verse 6, John capítulo 14, versículo 6. he said, I am the way. E Jesus fala como a mim caminho. I am the way. E fala a mim caminho. Jesus said it. Jesus fala como? Jesus Christ said it. Jesus Cristo fala I am the way. como a mim caminho. I am the truth. A mim verdade. I am the E life. fala a mim caminho. Nobody comes to God except he's E coming fala to me. ninguém que por ir para Deus se por meio que passa na mim. Hallelujah. Aleluia. Jesus Christ is the way. Jesus Cristo e caminho. Jesus Christ is the truth. Jesus Cristo e verdade. And Jesus Christ is the life. E Jesus Cristo ele é luz. Do you want to find the only way? Se você se descobre o único caminho. How many want to have the way? Quanto gente que me se tem caminho. I cannot see your hand. How many of you want the way? Coja bumon, quanto gente que me se que caminho. How many want the right way? Quanto gente que me se caminho certo. All those at the back don't want the right way. Tudo que ele quiser lá atrás é caminho se vira certo. Caminho certo. Those at the back, you don't want. Those who are standing at the back, you don't want the right Aqueles way. que firma lá atrás, bom caminho esse caminho certo. Tonight, É de noite. tonight, É de noite. it depends on you E tempo para bom. if you receive Jesus Christ Se você receber Jesus Cristo, and you go to heaven buna vai para céu. or to hell. Ou buna vai para céu ou buna sai Why do inferno. did God send his son Para ver que Deus se manda esse filho. to shed his blood on the cross Para poder dar mais sangue lá na cruz. so that your sins can be washed away? Para o pecado poder lavado. If Jesus Christ had not died on the Se cross, Jesus Cristo que morreu lá na cruz. if Jesus has not died on the cross, Se Jesus que morreu na cruz. if Jesus has not shed his Se blood, Jesus Cristo que dar mais sangue. what? I said, if Jesus has not shed his Fala blood, como se ele quer dar mais sangue, assim que fala. what, Se what ele are quer they dar answering? What are they saying? They just say no. Then you are not interpreting well. Bocastana If Jesus had not died on the cross, interpreta direito e fala como se Jesus se que morreu na cruz,
if he had not died on the cross, Se ka muri ba na cruz, there would be no blood to wash away your sins. e kana tene ba sangue que na lava o pecado. Amen. Amém. What can wash away your sins? Que pode lavar o pecado? The blood How of many Jesus. are sinners? Quanto gente que pecadores? Raise your hand. Yalça bumão, Put your hand down. rianta bumão bas. How many have told a lie before? Quanto gente que tiver para contar mentira? Hey! There are too many liars in Gabu. E tem manga contador mentira na gabo. How many have stolen something before? Quanto gente que tiver furta coisa antes? At the back. Lá atrás. What does it mean? Que aquilo significa? It means that you are a thief Isso significa que uma boa ladrão, and you are a liar. a boa contador de mentira. Hey! Ei, How many have committed fornication before? Fornication, sleeping with somebody. quanto gente que comete fornicação é dormir com homem ou mulher que caseiro de celes. Ei, Some of you are not raising your hand, so you are making a liar as well as a fornicator. algum de vós que alça a mão está na conta mais mentira suma fornicador. Ela conta na mentira. Hey. Ei, How many have killed somebody before? quanto gente que tiver de matar alguém. The Bible says if you hate your brother, you are a murderer. Bíblia fala como se bu odia bu irmão, se bu panha raiva contra bu irmão, a boi matador. Quem So- que tiver panha raiva? How many have hated somebody before? Quanto gente que tiver panha raiva antes? That means you are a murderer also. Aquilo significa como a boi matador também. So what do we have in Gabu? What do we have in Gabu? Que nós não temos ali na Gabo? Liars, Contador de mentira, murderers, matadores, thieves, ladrões, fornicators. fornicadores. Hey, Ei, what can wash away these sins? que pode lavar esse pecado? Que pode tirar esse pecado? How many are happy that the blood? I'm asking a question. What can wash away such sins? Que gosto na punta. Que pode lavar aquele pecado? The blood of Jesus. Sangue de Jesus. Everybody say thank you for the blood of Jesus. A toda gente falou obrigado para sangue de Jesus. Thank you for the blood of Jesus. Falou obrigado para sangue de Jesus. Do you want to receive the blood of Jesus Vamos Christ? receber sangue de Jesus Cristo. One day, if you die and you go to hell, don't blame anybody. It is your fault. Dia se bu morre, bu vai para o inferno, cabu culpa ninguém, para ver aquilo é bu falha. Because I have come to Gabu to tell you about the story Para bem para Gabo para contar a história of the rich man and Lazarus. de acerca do homem rico com Lázaro. Amen. Amém. I've told you what Jesus said. Contar o que Jesus se fala. I've told you that Jesus died for you. Contar como Jesus Cristo morreu I've para você. told you that He's the only way. Contar como ele é o único And caminho. I've told you to believe in Him. Amém. Contar também para você fiar nele. If you don't believe in Him Mas você fiar nele, and you go to hell, você morre, você vai para o don't inferno. blame anybody Cabo dá ninguém culpa. because Jesus has died for you. Para ver already. Jesus Cristo morreu para você. Can I tell you a story? Será que a mim pode contar a história? Can I tell you a story? They are not answering, so it shows you are not saying it well. E falar como será que a mim conta a vossa história? Você não respondem. Não conta a vossa história ou não conta a vossa história? One day there was a certain old man who was very wise. E tem como homem lá no tempo passado, homem muito rico, como Giro. And this old man Esse homem beijo, had no job because he was old. e cá tem nem trabalho para ver como esse homem beijo e cá tem trabalho. But Pape he Beju. was very wise. Mas esse é do tão Giro. So every time he was going from village to village, Cada giving vez, good, listen to what I'm saying, giving good advice. que tempo trabalho para a banca e não dá aquele convites bom. And every time the old man spoke, everything that he said happened, it came to pass, it was true. Tudo que aquele homem garante e papia, que ele está acontecendo e está sendo real, verdade. Are you listening to me? Você está escutando? Are you listening? Wave your hand if you are listening to me. Se você escutar, já sabe mão, se você At the escutar. back, if you are listening, I'm telling you a very important story. Escutando, isso não contou uma história muito importante. Se você ouvir, já sabe mão. A
And there was a very young boy, E tinha um rapaz novo, and this jovem. young boy was watching the old man giving good advice every day. Esse jovem ainda vive para aquele homem beijo, e ainda dá aquele convites, e ainda dá anúncio para gente. And the young boy said that it cannot be possible that the old man is always right. It cannot be possible that his advice is always correct. Aquele jovem falar com mais, e que ser possível, é homem beijo tudo hora, e ser certo, e tá fazendo coisa direito, ou coisa que para peita ser verdade. Ei! E fala, ei! So he decided to do something to prove to the old man that he is not always right. E fala, aquele jovem falar com mais, não mostra esse homem beijo com mais, ele que tá sendo tudo hora sempre. So he decided to catch a butterfly. E decidi para pegar borboleta. How do you say butterfly? Como é que borboleta? Huh? Borboleta. Buruburata. Yes. Buruburata. Borboleta. Burubuleta. Aha. Burubuleta. Aha. So he decided to catch a burubuleta. E decidi para pegar borboleta. Hey. Ei! And he said that this is what he was going to do. E falar com mais, que não vai fazer que borboleta? He said, I will go to the old man E falar com mais, não vai para aquele homem beijo, and I will catch a burubuleta Na- in my hand. não põe borboleta na minha mão, na fichal, And I will go to the old man não vai apontar aquele homem beijo, and I will ask the old man, não aponta o homem beijo, the burubuleta that is in my hand, com uma borboleta que está na minha mão, is it dead or is it e alive? não apontar que borboleta morreu ou tem vida. The burubuleta in my hand, Como a is burbule- it dead or is it Uma alive? borboleta que está na minha mão, e vivo ou morre. If the old man says that the burubuleta is alive, Se aquele homem beijo falar com uma borboleta está vivo, then I will squeeze my hand and open my hand. Then he will see that it is dead, and I will say that you are wrong. na ficha minha mão com força para matar a borboleta, para abrir, para aquele homem se vir como ele está errado. Hey. Ei! And if the old man Se o homem beijo falar com mais, says that it is alive, Se falar and if com he uma- says that it is dead, Se I will falar- open. Listen to me first. If he says that it is dead, I will open my hand and it will fly out, and I will prove to the old man that he is wrong. e falar com mais, se aquele homem beijo falar com uma borboleta, morre. A mina abre minha mão, borboleta na boa, não mostra aquele homem como ele está yara. So the little boy caught the burubuleta and went to the old man. Come this way, stand here. And he asked the old man, the burubuleta in my hand, is it alive or is it dead? Que rapaz vai panha borboleta e vai para homem beijo e fala, é borboleta que me panha. E vivo ou morto, contende? Do you know what the old man said? Você sabe que aquele homem beijo falar? Do you want to know what the old man said? Você sabe que aquele homem beijo falar? Are you sure you want to know what the old man said? Será que você tem certeza que você sabe que aquele homem beijo falar? The old man said, Homem beijo falar como? it depends on you. Como aquilo está dependendo de você. It depends on you. Como aquilo está dependendo de você próprio. In other words, Na outra maneira, it depends on whether you kill the bubureta or you let it live. como está dependendo de você, buna mata aqui borboleta ou buna desal bye bye. Ladies and gentlemen, Minha irmão e minha irmã, what am I trying to tell you today? que a caminhante tenta para contar a nós. I'm trying to tell you that it depends on you Como aquilo está dependendo de você. whether you will be dead or alive. Ou buna decidir morrer ou buna decidir ter vida. It depends on you Como aquilo está dependendo de você. whether you go to heaven or to hell. Ou buna decidir para o inferno ou buna decidir para a glória. It depends on you. Como aquilo está dependendo de você. Whether you live or you die, it depends on you. Para o viver ou o morrer, aquilo está dependendo de você. It depends on you. Está dependendo de você. Because Jesus Christ has died on the cross already for you. Para Jesus Cristo morreu já para a cruz para você. And I have come to preach to you already. A mim vim também para pregar para você também. So from today, Para nós para diante, it depends on whether you believe or you don't believe. está dependendo se você fiel ou você não fiel. It depends on you. Está dependendo de você. God loves you. Deus se ama. And he sent his son to die for E you. manda esse filho para morrer para você. And tonight, É de noite. you must open your heart O livro abre o coração.
And you must ask the same Budiri question. punta, bu fasi mesmo pergunta. What can I do Que caminho de fasi? to have eternal life? Pampuri ter vida que cada acaba. Tonight, É de noite. do you want Jesus Christ to wash away your sins? Será que você missi Jesus Cristo vai por ele lá para os pecados? Do you want Jesus Christ to wash away your Você missi sins? Jesus Cristo vai por ele tirar os Then I pecados? want you to stand up right now. Mesmo para purificar de gosto e gosto. And I'm going to pray with you Na hora para bom. on this second day in Gabo. Nesse segundo dia de campanha que nós temos na God's Gabo. power is here Poder de Deus está ali. to save you Para poder salvar and to set you free. e para poder libertar. Hallelujah. Aleluia. Everybody should stand. Todo gente deve ficar de pé. Nobody should move around. Ninguém vai por yanda I yanda. am going to pray with you. Na hora kubo. It depends on you. Kila tá dependendo de bo. It depends on you. Kila tá dependendo de bo. Everybody say it depends on me. Para todo gente repetir falar como aí depende de It mim. depends on me. Fala aí depende de mim. If I believe or I do not Se believe. a mim fia ou nunca fia. Say it depends on me. Fala como aí tá dependendo de mim. If I believe Se a mim fia or I do not believe. ou se nunca fia. Everybody close your eyes now. Todo gente fica bom de gosto. Everybody close your eyes now. Para todo gente fica seu de gosto. I'm going to pray with you. Na hora junto com bo. If you are here this evening, Se buscar é de noite, you want Jesus Christ vou messi Jesus Cristo. to come into your life. Vai bem na tua vida. You want Jesus to wash away your sin. O mesmo Jesus Cristo vai por ele lá para os pecados. You want to say, Jesus, O mesmo fala Jesus. have mercy on me. Tem pena de mim. I know that I am a sinner and I will go to hell. So I want you to save me today. Insibe como a mim pecador, não vai para o inferno, mas mesmo para salvar a os. Please have mercy on me. De favor, tem pena de mim. Tonight, É de noite. if you are here Se a buscar ali, and you want e Jesus vou messi Jesus to save you para salvar, and to wash your sins away para tirar o pecado, para lavar os pecados, and to make you a new para person. fazer para você de novo alguém. You want to say, Pastor, Buna fala pastor, I've heard you preaching. a ngobi bu I pregação. want to give my life to God. Messi dá minha vida para Deus. I want to give my life to Messi Jesus. dá minha vida para Jesus. Please help me. De favor, ajudando. Please pray with me. De favor, ora junto comigo. I want Jesus A Christ mim, Messi Jesus Cristo, to be the Lord of my para life. ser o Senhor de minha vida. If you are here like that, Se a baba buscar o Messias, then raise up your right hand. depois e alça a mão direita. Just raise up your right hand. E alça a mão direita. Your right hand right now. Gosto, mão direita, gosto. If you want Jesus Christ Se o Messi Jesus Cristo, to come into your life para bem na tua vida, and change you, para mudar. then lift your right hand. E alça a mão direita, gosto. And if you have lifted your hand, Se você alça a mão, come to the front. bem para diante. Just step forward. Dá passo para diante. Come quickly. Dá passo para diante, bem rápido. Binga rapido. Bem rápido. Rapido, binga. Rápido, bem rápido. Quickly. Rápido. If you want Jesus Christ, Se você Messi Jesus Cristo, you want your sins to be washed se away você Messi para o pecado para ir lavado, para ir tirado, by the blood of Jesus para Christ. sangue de Jesus Cristo. It doesn't matter what religion you belong to. E que importa qual religião que você está seguindo. If you want your sins to be washed away, Se você Messi para o pecado para ir tirado, para you ir lavado. want to accept Jesus Christ, Se você Messi aceita Jesus Cristo, come to the front. bem para diante. I'm going to pray for you. Na hora para bom. I'm going to pray with you. Na hora junto com bom. I'm going to pray with you. Na hora junto com bom. I'm going to pray with you. Senhor, Na hora junto com bom. e a boção, e a boção, Come quickly. Bem rápido. Listen, one day you will die. Sukutang dia buna muri. And what I have preached about will happen. Que caminho contar com ina bas ina cedo. Today is your opportunity. A hoje dia de boa oportunidade. Whoever you are, E quem quer boa cedo. this is your chance Meu irmão, esse bom tempo, essa boa oportunidade. to be saved, Para você ser salvo. to be born again. Para você parir de novo. Come now, quickly. Bem rápido, rápido. Binga rapido. Bem Rapido. rápido, rápido, bem rápido.
Bing de favor. Et à beau sang, Jésus, et à beau sang, et à beau sang, Seigneur, et à beau sang, et à beau sang, Seignor, e a bosa. Venga rápido, quickly. Vou bem rápido. Esse é o dia, esse é o tempo da oportunidade. Vai mudar a vida para Jesus. Bem rápido. Bem rápido. Senhor, e razão de já viver a minha gabade e ele Senhor, e razão de já viver a minha gabade oh não oh não. If you want Jesus, Se você precisa de Jesus, if you want Jesus, se você precisa de Jesus, come now, come. bem goste, bem goste. Those at the back, you want Jesus, don't be ashamed. Amanhã, amigo, que está lá atrás, se você precisa de Jesus, bem rápido, que você tem vergonha. If you are ashamed of Jesus Se você Christ, tem vergonha de Jesus Cristo, He will also be ashamed of you. ele também irá ter vergonha de você. Do you want Jesus to be ashamed of you? Você precisa de Jesus Cristo, tem vergonha de você. Do you want Jesus to be ashamed of Você you? precisa de Jesus Cristo, tem vergonha de você. Come right now. I want to pray with you. Bem goste, me senhora, para você. This is your last chance. Essa é a última oportunidade. This is your last chance. Essa é a última oportunidade. Come now. Bem goste. Come, I'm waiting for you. Não esperar, bem goste. Don't look to your left or your right. Bem bujubi, Come para to direita, God. para esquerda. Bem para Deus. Come to Jesus. Bem para Jesus. Come to God. Bem para Deus. Quickly. Rápido. Rápido, venga, rápido. Rápido, rápido. Rápido, venga. É rápido, bem. Oh, ele Senhor, e razão de já viver a minha gabade. Oh, não, oh, não, oh, não, oh, não. Jehovah, Jehovah, boy, I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Na pera, bem. Jehovah, boy, garani, Jehovah, boy, garani, oh, aboy garani, aboy garani, aboy garani, aboy garani, aboy garani, aboy garani, oh, aboy garani, aboy garani, aboy garani, aboy garani, aboy garani, aboy garani, Venga rápido. Bem rápido. All of you who want to receive Jesus Christ, lift your hands up Tudo now. gente que me se dá vida para Jesus e alça o mão. Close your eyes. E alça o mão, bu ficha ujo. Close your eyes. E alça o mão, bu ficha ujo. Se você se dá vida para Jesus, bem para Even- adiante. You may be standing at the back there, but you still want Jesus Christ. You can also lift your hands. Se você lá atrás também você se dá vida para Jesus e alça o mão lá. Lift it up high. E alça o mão tão alto. If you also want Jesus Christ. Se você se Jesus Cristo e alça o mão alto. And I'm going to pray. A minha hora. And what I pray, you pray after me. A hora que a minha hora, você repetir depois de mim. Say this prayer right now. Repetir essa oração junto comigo. Those who are coming, venga rápido, rápido, rápido. Aquele que não bem, bem rápido, bem rápido. Say Jesus Christ. Fala Jesus Cristo. Close your eyes. Say Jesus. Ficha bujo, fala Jesus. Jesus. Fala Jesus. Thank you for today. Obrigado para nós. Thank you for what you have taught me today. Fala obrigado para quem que vou contar a nós. Tonight, I know that I am a sinner. É de noite em cima como meu pecador. Tonight, I know that you died for me. É de noite em cima como morre para mim.
Tonight I know that you died for me. Edi noite em cima como muri para mim. Oh God, Oh Deus, please forgive me. de favor, tem pena de me perdoar. Please forgive me for my De sins. favor, perdoa meus pecados. Please wash away my De sins. favor, lava meus pecados. Say it after me. Repete isso depois de mim. Say it. Look, stop filming. Say the prayer. Repete essa oração. Forgive me for my sins. Perdoa meus pecados. Wash away my sins Lava meus pecados. with the blood of Jesus Christ. Que sangue de Jesus Cristo. From tonight, Pede noite. I give my life to Jesus Christ. Da minha vida para Jesus Cristo. I give my heart to Jesus Christ. Da minha coração para Jesus Cristo. Oh God, Oh Deus, please forgive de me favor, tem pena de me perdoar. for all my mistakes. Forgive me. De tudo meus erros, perdoa. Tonight, É de noite. I open my heart. Me abre meu coração. I open my life Me abre minha vida to Jesus para Christ. Jesus Cristo. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. for dying for me. Maneira que vou morrer para mim. Say from tonight. Fala para ele de noite. From tonight, A partir de noite, I belong to Jesus a mim Christ. pertence a Jesus Cristo. I belong to Jesus Christ. Pertence a Jesus Cristo. And I will serve Jesus Christ. Na serve Jesus Cristo. Say, dear God, Fala, oh Deus, please write my name in the book of life. de favor, escreve meu nome na livro de vida. Please write my name in the book of life. De favor, escreve meu nome na livro de vida. From tonight, É de noite. I believe in Jesus Christ. A mim fia na Jesus Cristo. And I will follow Jesus Christ. A mim na seguir Jesus Cristo. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. for saving me today. Maneira que vos salvar a nós. Now say after me, Satan, Repetir essa oração. Fala, Satanás. Satan, Fala, Satanás. listen carefully. Satanás, o que está direito. From today, A partir de hoje, it is finished. tudo acaba. It is over. Acaba. I will not serve you again. Cana serviu nunca mais. Satan, I will not follow you again. Satanás nunca cana seguiu. Say it out. Some people are not saying it. Tell Repete them. aquilo, repete aquilo. Algum gente cana repetir. Satan, I will not follow you again. Fala, Satanás nunca cana seguiu mais. Satan, I will not obey you again. Satanás cana obedeceu mais. I belong to Jesus Christ. A mim pertence a Jesus Cristo. I belong to Jesus A mim Christ. pertence a Jesus Cristo. I am washed by the blood of Jesus A mim Christ. lavado na sangue de Jesus Cristo. Everybody lift your two hands right now. Gosto de tudo gente alça budus mão. Everybody lift up your two hands. Alça budus mão. Everybody. Tudo gente. Say thank you, Jesus. Fala obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Fala obrigado, Jesus. Thank you, Jesus, Fala obrigado, Jesus. for saving me today. Maneira que vos salvar a nós. I love you, Jesus. Jesus a minha mão. I believe in you, A mim Jesus. tiana bom Jesus. Help me to serve you. A direção para por servir. Help me to follow you Que dá para por seguir. from today. A partir de hoje. In Jesus' name. Na nome de Jesus. And everybody shouted amen. Para toda gente grita para falar amém.
Hallelujah. Aleluia. Clap for Jesus. Clap Toca for palmo Jesus. para Jesus. Toca palmo para Jesus. Tão forte. Hallelujah. Aleluia. Greet Toca palmo para hallelujah. Jesus. Shout hallelujah. Grita aleluia. 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 Ah. Aleluia. Toca palmo para Jesus. Say, I am saved. Fala com o ministério salvo. Say, I'm saved. Fala ministério salvo. I'm born again. Amém parido de novo. I'm a child of God. Amém filho de Deus. Hallelujah. Aleluia. Are you excited? Será que você está contente? Tomorrow morning, Amanhã para amanhã. tomorrow morning, Amanhã para amanhã. we have a special service here. Am No, I no. right? Tomorrow is Sunday. Oh, okay. Tomorrow morning, Amanhã para amanhã. everybody must go to a church. Para toda gente tem que ir para a igreja. The pastors are here. Pastor está Can you ali. tell them the churches that you have so that Vou contar they eles will igreja. come to the church? Contar eles onde é que igreja está. Igreja Evangélica está ali atrás. Igreja evangélica está ali atrás. Amanhã culto tem. Amanhã culto tem. A partir de 10 horas. And 10 10 o'clock. horas 10 o'clock até meia. until 12. Você está convidado para vir mate culto. You are welcome to be in the service. Para continuar essa bênção de Deus. And to continue with this blessing of Hallelujah. God. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. How many are going to go to the church tomorrow? Quanto gente que não vai para a igreja amanhã? Tomorrow you have to go to the church tomorrow. Amanhã tem que ir para a igreja amanhã. Because today you are born again. Sabia hoje para parir de novo. Hallelujah. Aleluia. Which other church in Gabu? Qual outra igreja Gabu na Gabo? churches. Gabu. No pastor from Gabu here. Show them your church. Muito obrigado. Thank you. Amanhã tem culto ali na casa de Mamulai. Lá que nós temos na congregação. We have a service there in the Todo Mamadulai quem que house. meste Those that está gonna come to the disposto church, para ir para lá. then those Nós that está listen, lá. they can go there. Nós não recebemos Then we're gonna o receive braço you. aberto. Then Nós we na are hora para open. vós. Nós não continuar também ajudar vós. Then we're Na gonna boas continue to necessidades. Para nós poder orar junto. Para Deus poder curar. Para poder fazer esse milagre. Then the God Na can nome do de all Jesus. things he can do. Amém. Amen. God bless you. Is there any other pastor in Gabu? E tem outro pastor na Gabo? Have confidence, brother. You don't walk with confidence. Aleluia! Hallelujah. Povo Gabo está contente? The people of Gabo, you are happy? Por falar glória a Deus! Say glory Fala to God. glória a Deus! Say glory to God. Fala glória a Deus! Glory to God. Fala aleluia! Hallelujah. Fala aleluia! Say Fala hallelujah. glória a Deus! Say glory to God. Porta de casa de Deus está aberta lá na Cabo Verde. The Junto church com of aqui God Campocinho de is Zogo. open in the Cabo Nós estamos Verde. para receber 15 vós que estão naquele área lá. We are Que mesmo vai you are culto. welcome to come there in the church. E nós estamos prontos para poder acompanhar na boa vida espiritual. Amém? Aleluia. How many are going to go to the church tomorrow? Quanto gente que não vai para a igreja amanhã? You must be in the church tomorrow. O dia de estar na igreja amanhã. Amen. Give the Lord a clap offering. Me dá Anybody salto else de in palmo Gabo? para o Senhor. Another pastor in Gabu. Outro pastor na Gabo. No igreja está lá atrás de Petromar, na Sintian Julde, atrás de Petromar, lá que a igreja está nela. Eles que moram perto de lá e por vai para lá amanhã, 10 horas. Amém? What is the name of your church? Qual que seria o nome da Evangélica igreja? Central. Ah. Igreja Evangélica Central. Evangelical Central Iglesia Church. Evangelical Central. Yes. And where is the church? Onde é que está na igreja? Where? Está atrás de Petromar. Near of the gas station. Petrobar. Petromar. Petroman. How many are going to go to the church tomorrow? Petroman. Quanto gente que não vai lá na igreja Petromar amanhã? All of you must be there. Amen. Another pastor, wonderful pastor from Gabu. Clap for him. Aleluia. A paz do Senhor. Aleluia. Você é contente? Igreja Tessera, bairro Cabo Verde. Igreja Assembleia de Deus, bairro Cabo Verde. What is the name of your church? Igreja Assembleia de Deus. Igreja Assembleia de Deus. Bairro Cabo Verde. Amém? How many are going to go to Igreja Assembleia Quanto de gente Deus? que não vai na igreja Assembleia de Deus? God bless you. Deus abençoe. Nobody else.
One more church. Nós temos a igreja presbiteriana. Que está ali na Ecclesio Presbytana. Se pastor Castalima ontem chega do Brasil. Comandei Castalima. E bom para você, para como na Malacunda. E tem a igreja presbiteriana. Para poder bailar, para poder matar culto no mesmo horário. Suma que você tem culto na conta de diferentes igrejas. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tomorrow afternoon, Amanhã de we tarde, also have a presentation for you in the afternoon. nós temos apresentação para de And tarde. tomorrow night is the last night. Amanhã de noite, última noite. I'm going to give everybody a gift Na bada tudo gente prenda. of one of my books tomorrow. De minha livro amanhã. So make sure you are here tomorrow night. Tenho certeza que uma boa estela amanhã para receber God's aquele power prenda. is going to flow powerfully. Poder de Deus na bem armado poderosamente. Right now, we are going to pray for miracles. Gosto, não na boa hora para milagres. So I want you to go back to your seats, Mesmo para riba para bucal de cinta. and we are going to pray for the sick. Não na boa hora para doentes. Riba para bucal de cinta. Não na boa hora para doentes. Só o Senhor que te cura. Só o Senhor, teu curador. Enviei minha palavra e curei tua doença. Só o Senhor, teu curador. Só o Senhor que te cura. Só o Senhor, teu curador. Enviei minha palavra e curei tua doença. Sou o Senhor, teu curador. Ele es mi Dios. Sou o Senhor Ele es mi Dios. que te cura. Oh. Sou o Senhor, teu curador. Enviei minha palavra e curei tua doença. Sou o Senhor, teu curador. Tu és o Senhor, tu és o Senhor que me cura. Tu és o Senhor, teu curador. Enviou a tua palavra e curou minha doença. Sou o Senhor, teu curador. Sit down, everybody, sit down. Cinta de favor, cinta. Sit down, please. Cinta mais bias de favor. Sit down. Cinta. Cinta. Coral cinta. Brother, when you speak, they don't obey. Cinta, cinta. Talk to the people so that they obey what I'm saying. Okay? Bo cinta de favor. Bo obi criou direito, bo cinta. Now listen. Sukuta. One day, Dia, Jesus Christ Jesus Cristo was on his way está nesse caminho out of Jericho. e na saída de Jericó. Are you listening to me? De favor, bo cala, buna sukuta de favor. And he met a certain blind man, E encontra com homem cego. and the man's name was Bartimaeus. Jesus Christ was going out of Jericho, Jesus Cristo na saída de Jericó. and he saw a blind man, E olha homem cego. and the man started shouting, Homem começando a gritar. Jesus, Fala, Jesus, Son of David, filho de Davi, have mercy on me. tem pena de mim. Are you listening to me? Você está escutando? Please. Jesus Christ, Jesus Cristo, this man was shouting, Jesus, Jesus, Eso- have mercy on me. esse homem está na grita e não fala, Jesus, Jesus, tem pena de mim. Hey. Ei, And the people who were around gente que está à volta dela, said to him, é falar para ele, be quiet, fala, cala a boca, don't talk.
Kabu papia. Jesus does not love you. Jesus Cristo ka amau. But tonight, Mas eri noite. I want you to know that Jesus loves you. A mim me sabu sibi kuma Jesus Cristo ya amau. Do you believe that Jesus loves you? Bufia kuma Jesus Cristo ya amau. Do you believe that Jesus loves you? Bufia kuma Jesus Cristo ya amau. And he wants to heal you. E me se curau. So people said to him, Quem te fala para ela? Jesus does not want to heal you. Como Jesus Cristo ka me se curau. But Jesus wanted to heal him. Mas Jesus Cristo me se ba curau. And as they told him, shut up, he continued to talk. Like the way you talk when I tell you to keep quiet, the same way. Suma kina homem não tenta para gritar para falar cala a boca e para ver cano ouviu cala a boca. Hey. Ei. And suddenly, Imediato, Jesus stopped Jesus se para and said, bring the blind man to me. e fala bota esse quilo homem cego para mim. When the blind man was brought to Jesus, Contra homem cego levado para Jesus. when the blind man was brought to Jesus, Contra homem cego levado para Jesus. Jesus asked him, Jesus se puntal. what do you want? E fala que que bumiste. What do you want? E fala que bumiste. Do you want money? Será que bumiste dinheiro? Do you want a wife? Será que bumiste a mulher? Do you want a house? Será que bumiste casa? Do you want a car? Será que bumiste carro? But the blind man said, no, Mas aquele homem cego fala não. I don't want anything. E fala que me nada. I just want to see. Que me só me se olha. I want to see. A mim me se olha. I want to see. A mim me se olha. And Jesus said to him, E Jesus se fala para ele. your faith has made you whole. E fala bom fé e curou. And suddenly he told the man, Imediato e fala aquele homem. be opened, E fala e abre. be open. E fala e abre. And suddenly E fala imediato. the man who has been blind since he was born E fala aquele homem cego ojado aqui como sapadido. could see. Gosta não olha. Why? Para ver que. Because Jesus was the Son of Para God. ver Jesus Cristo filho de Deus. Jesus is the Son of Jesus God. Cristo filho de Deus. And the blind man jumped up. Homem cego e grita. He was so excited E ficava muito contente. because he could see people Para ver gosta por olhar gente. he had not seen anybody before. E que chegava olhar ninguém. All his life, Tudo nessa vida. he has not seen anybody before. E que por chegar de olhar alguém. But after he met Mas Jesus, depois que encontrar he Jesus. could see. Gosta por olhar. So he was E jumping, gosta de he jugar. was shouting, Gosta de he was gritar. happy E estava because contente. he could see. Gosta de olhar. I can see. Gosta por olhar. I can see. Gosta de por olhar. I can see. Gosta de por olhar. Hallelujah. Aleluia. I one day remember I was in South Africa Me lembra viagem contra isso na Coreia do Sul. and there was a Na África lady do Sul. who had one eye was blind. The husband had cut the eye out. Aquele mulher se homem furar o olho. And when we prayed for the sick, Contra nona hora para doente. the power of Jesus touched her eyes. Poder de Jesus Cristo toca o olho daquele mulher que se homem fura o olho. And the woman who a gun had shot her eye Aquele mulher que o homem fura o olho. and who could not see, Que cá por olhar com o olho. her eyes suddenly opened. O imediato aquele olho abre. And she was jumping. Gosta de na juca. I can see. Ela fala gosta I por can olhar. see. Gosta por I olhar. can see. Gosta de por olhar. I can see. Gosta de por olhar. Jesus Christ Jesus Cristo. is a healing E Jesus. Jesus Cristo que está curando. Hallelujah. Aleluia. Jesus Christ Jesus Cristo. is a healing E Jesus. Jesus Cristo que está curando. And tonight, É de noite. He's here to heal you. Jesus Cristo está ali para curar. He's here to touch you. Está ali para poder tocar. In these 3 days, Desses 3 dias, by the time these 3 days are over, a hora que 3 dias acaba, every curse in your life will be broken. tudo outro doença na vida ainda quebrado ainda sai. Hallelujah! Aleluia. By the time these 3 days are A over, hora que esses 3 dias acaba, every curse in your life tudo doença na vida will be broken. ainda quebrado, ou qualquer In the- maldição na vida ainda quebrado. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Tonight, É de noite. do you believe that Jesus is walking here? Bufia como Jesus Cristo está na andando da boa metade. One day, Dia, one day,
I was preaching, Estava na prega. and there was an old lady. E tinha uma mulher She was sitting grande. in the congregation. E sim, na metade de gente lá na congregação. Suddenly, Imediato. her eyes opened, E fala assim, "Uje e abre." and she saw E olha, Jesus walking on the stage Jesus Cristo anda na metade de gente lá na behind púlpito. me E Jesus Cristo na whilst I was preaching. Contra na prega, Jesus na Jesus púlpito, was enquanto na walking. prega. Jesus na anda. And you see, the Bible says, Boa como a Bíblia fala com where 2 or 3 are gathered, E fala, não é que 2 ou 3 juntam nela. I will be there. E fala como nessa metade a mina está lá. E Tonight, fala é de noite. tonight, É de noite. Jesus Jesus is here. está na metade. I said he is here. Fala como está na He metade. is here. E Jesus está ali. I said Jesus is Fala, here. Jesus Cristo está ali. And he will heal every sickness, E na cura tudo doença. every pain, E tudo dor. every problem. Tudo problema. Tonight, É de noite. if you want Jesus to touch you, Se você mistura para Jesus I Cristo want you to tocar. stand on your feet, and I'm going to pray for everybody right now. Mistura o bulanta, você fica de pé na hora para tudo gente gosta. Close your eyes. Fica bulho. Wherever your sickness or your problem is, Não é que o problema está na doença ou o problema está na qualquer coisa que você tem. put your hand where that problem is. Põe a mão naquele lugar. If it is your chest, Se você é do peito, nobody should talk. Quiet. de favor, cabo papia, Hey! cala a boca. Hey, Cala. don't talk. Cabo papia. Put your hand where the sickness is right now. Põe a mão na onde é que doença está nela. If it is your eye, Se você é do olho, put your hand on your eye. põe a mão na olho. If it is your stomach, Se você é do estômago, put your hand on your stomach. põe a mão na estômago. If it is your leg, Se você é do pé, put your hand on your leg. e se põe a mão na pé. The power of God is here right now. A poder de Deus está ligado. He is the Lord that healeth us. E o Senhor que está curado. And He's healing right now. E Ele gosta de que te cura. He's healing right now. E na cura gosta. que te cura. Sou o Senhor, teu curador. Enviei minha palavra e curei tua doença. Sou o Senhor, teu curador. You are the Lord that healeth A voz do Senhor que te cura. You are the Lord. A voz do Senhor que te cura. Tu és o Senhor, meu curador. Enviou tua palavra e curou minha doença. Sou o Senhor, meu curador. Tu és o Senhor, You are the, Senhor. you are the Lord. A voz do Senhor que te cura. Tu és o Senhor, meu curador. Enviou tua palavra e curou minha doença. Tu és o Senhor, meu curador. Right now, put your hand there right now. Gosto, põe a mão na Put gosto. your hand where the sickness is. Põe a mão na onde é que a doença está nela. I'm praying for you now. Na hora para gosto. Heavenly Father, Minha papa que está nasceu. thank you for your angels Obrigado para os anjos who are walking about on this field. que não andam nesse campo. Thank you for your power, Obrigado para o poder. the power of the Holy Spirit, Poder do Espírito Santo. the wonderful grace of God E por graça maravilhosa de Deus that is working right now. que está a trabalhar gosto. I stand in the name of Jesus. Firma no nome de Jesus. I rebuke every curse. Repreender qualquer doença. I rebuke every sickness. Repreender qualquer doença. I bind the spirit of Para o blindness. espírito de cegueira. I bind the spirit of blindness Para o espírito de cegueira. in the name of Jesus. No nome de Jesus. I command every blind eye to be A opened, ordem na olho cego para por aí abre. every cripple Qualquer manco
to walk right now. Papurienda gosi. In Jesus' Na name. nome de Jesus. Receive your healing now. Recebemos cura gosi. Receive your healing now. Recebemos cura gosi. Receive your healing. Recebemos cura gosi. Receive your healing. Recebemos cura. Where you are Na standing, lugar como firmanel. the power of God is coming to you now. Poder de Deus na bem para gosi. Receive it now. Recebemos gosi. Receive it now. Recebemos gosi. In Jesus' Na name. nome de In Jesus. Jesus' Na name. nome de Jesus. Thank God right now Fala Deus obrigado gosi. for His power Para esse poder. that is flowing into your life right Maneira now. que não entra no meu corpo In gosi. Jesus' name. Na nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you for miracles. Obrigado por milagre. Just thank God right now. Fala Deus obrigado gosi. Everybody thank God. Para tudo gente fala Thank Deus God right now. obrigado. Miracles. Fala Deus obrigado por Miracles. milagre. Miracles Milagre. are taking place. Na toma com na Are conti. taking place. E na conti. Have already taken Mas place. milagre é contigo. Right now. Gosi gosi. Thank God. Fala Deus obrigado. Thank God. Fala Deus obrigado. Thank God. Fala Deus obrigado. Thank you, Lord, Fala Deus for your obrigado. great power Para o poder that is grande. flowing in this Maneira place. que não cai nesse We lugar. receive your grace. Recebemos graça. Receive your mercy. Recebemos mensagem. Que te cura, sou o Senhor, meu curador. Enviou a tua palavra e curei tua doença. Sou o Senhor, teu curador. Whatever you could not do before, Qualquer coisa que você podia fazer. as the power of God is in this place Soma que o poder de Deus está nesse lugar. and miracles are taking place now. Milagres estão acontecendo. Whatever you could not do before, Qualquer coisa que você podia fazer antes. begin to do it right now. Começando a fazer gosto. Right now. Gosto, gosto. Right now. Gosto, If gosto. you could not see, Se você podia olhar, open your eyes right now e abre o olho, gosto. and you see Buna olha. God has touched you. Deus te tocou. If you could not hear, Se você podia ouvir, check your ears right now. rabi sabor orelha, gosto. If you could not walk, Se você podia andar, stretch out your leg right now. fortifica o pé, gosto. Stretch out your leg. Destine o pé. Some people here Algum gente ali are receiving strength. é receber a força. Receive it now. É receber gosto. Receive your miracle. Recebe o milagre. Receive your healing. Recebe cura. It is happening Gosto está na conta. right now. Gosto, gosto. Right now. Gosto, gosto. Right now. Gosto, gosto. Miracles are happening. Milagre está na conta. Receive it Recebe. in Jesus' Na name. nome de Jesus. Put your hand on your head right now. Põe o mão na cabeça, gosto, gosto. Put your hand on your head right now. Põe o mão na cabeça, gosto, gosto. Satan, Satanás. I cast you out. Repreendeu, sai. I rebuke you. Repreendeu. I rebuke you, demon. Repreendeu o demônio. Evil spirits. O espírito. Go out. Sai. Go out. Sai. Go out Sai. of the people right now. Sai na gente, In gosto. Jesus' Na name, nome de I Jesus. cast out evil spirits. Repreendeu esse espírito. In Jesus' Na name, nome de Jesus. be free Ser livre. by the name of Jesus Na nome de Jesus. and the blood of Jesus Na Christ. sangue de Jesus Cristo. Lift your hand and thank God. E essa mão falar Deus obrigado. Lift your hand and thank God E right essa now. mão falar Deus obrigado. Thank you, Lord. Obrigado, Sou Senhor. o Senhor, You are the Lord. que me cura. Tu és o Senhor, meu curador. Enviou a tua palavra e curou minha doença. Hallelujah. Aleluia. Oh, Senhor. Everybody close your eyes for one moment, please. Para tudo gente fica olho do momento. If you are here tonight, Se você é de noite, check yourself. Rabi está boa cabeça. Whatever your problem was, Rabi está não é com problema. something has happened to you. Coisa consigo bom. If God has touched you, Se Deus te tocar, if God has healed you, se Deus te curar, maybe when you came, talvez eu contra bubim. you had a pain, Bute neba duro, but the pain is gone. mas gosto duro You vai. could not see, Gosto buka por but now you olha, can see. mas gosto buna olha. And you realize Bunota kuma, that God has done como something. Deus se faz coisa. If God has healed you, Como Deus se curar, wherever you are, na lugar que if você é. God's power has touched you, Poder Deus tocar, and you can see gosto por olha. that something has happened to you, Bunota como coisa I contigo. want you to come to the front. Mesmo bubim para diante, Come to the front quickly. bim para diante Come to rápido. the side over here. Bim para esse lado I want to gosto. pray for you again quickly. Na hora mais outro If braço. God has touched you, Se Deus se tocar, if God has healed you, se Deus se curar, wherever you are, na qualquer lugar que quickly, você é. Rápido, quickly, rápido. come all the way.
Bim pali. Come all the way. Bim pali. The power of God is moving tonight. Poder de Deus se mover de noite. It's touched this boy's eye. He could not see properly. E esse rapaz fica por olhar direito. But tonight when he prayed, Mas depois que recebeu a the oração, power of God touched his eyes. poder de Deus toca seu olho. And suddenly he could see things very clearly. Gosta por olhar direito. By the power of God tonight. Para ver a poder de Deus de Hallelujah. noite. Hallelujah. Aleluia. What happened? Tell us. Tell her. O que é que acontece? Now you need O que to. é que não passa? Turuju kunten. Conta o que é que botar, né? Amen. Bicho kunten na uju. I have the bugs in my eyes. I cannot see. Bukato olha para direito ou bukato olha direito? Nto ya drito na sala daulas kun kato ya drito. I cannot see well in the classroom. And what happened tonight? O que é que aconteceu de noite? O que é que aconteceu? Milagre de Deus que toca. Miracle of God touched me. He said, I see the people there. But before, could you not see them? But He could not see the people, but now he can see. he falei que por olhar para gente, mas gosta não olha gente. In the classroom, could he not see the things on the board? Na sala de aula, buka por baixo que olha na quadro. Sim. And now he can see the people clearly. Mas gosta muito olhar gente, claro. How did it happen today? Como é que aconteceu? É? Como é que aconteceu? Tonight, Como how é did que it aconteceu de happen? noite? E aconteceu milagre de Deus. It happened the miracle of God. Thank you, Lord, in Jesus' Obrigado, name. Jesus Give the Cristo. Lord a clap offering. He could not see, but now he can see. A powerful testimony. Poder de garante de testemunho. This is the mother of this girl. E fala assim, mamãe dessa ajuda ali. And she says that every night E fala tudo noite. she has epilepsy convulsion 3 times. E tá cai durma cabeça 3 vezes. Every night. Tudo noite. But last night when she came Mas ontem de noite contribuí. to this campaign, Até nessa campanha, the evangelist prayed. e fala evangelista ora para ele. And for the first time in many years, E fala para primeiro vez mamãe gariano pensa her ajuda. daughter has not had a convulsion in the night. E fala essa ajuda que tem mais ataque, que cai mais de noite. She slept the whole E night fala without tudo a de tudo convulsion. noite sim que cai. Clap for Jesus Toca tonight. palma Jesus. Hey! Toca palma Jesus. Nada usibo. É a ajuda que cai para durma cabeça. Aos e que Jesus se curar. Toca palma para Jesus se bom. She was having convulsions every day. E tá cai durma cabeça todo dia. Every day, every day, every day, every day. Todo dia, todo dia. Yesterday night, Aonde de noite, do you know convulsions like this? você me durma cabeça esse mês. In the night, De every day. noite, você me. Since every day it comes. Todo dia hora que chega. Yesterday, Aonde she came for the crusade, e vem para campanha. and the power of God touched her. Poder de Deus tocar. And for the first time, A primeira vez. no more convulsions, no Nunca more. que cai mais no durma more. cabeça. Nada usibo. Aleluia. Grita, grita, grita. Grita, grita, grita. Grita, grita, grita. Sada, sada, sada. Sada, sada, sada. Sada, sada, sada. Todo mundo bata. Todo mundo bata. Todo mundo bata. Todo mundo bata. Grita, grita, grita. Grita, grita, grita. Grita, 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 grita. Wow. Wow. Mama, is this your mama? Is it Mama. Abosi mame. Amisi mame say. Amisi mame is his mother. Amisi mame. Are you happy? Busa content. I'm content that you buy a campaign. Why? Why? Pamer que bu content. Nya fi you say te that is my man they want to bring kel dina riba. They are was because I'm 70 years. My daughter he fell, but yesterday he don't fail him anymore. no minute. Vou gritar Glória Jesus. para Jesus. Vou gritar Jesus. Vou gritar Jesus. What? Let her finish. Mr. muito content ba boss. I'm so happy. No minute Jesus. I'm so happy in the name Mr. of muito Jesus. content por Deus que na paga boss. He says just God will pay Nya you. fi tudo that is my tudo that is my. Dina kinti sila on tiga is my jana. There goes. I'm 70 Filho, years. obrigado, he fell babos. at Deus time, que não but paga, boss. From yesterday Deus until today, abençoa, he never boss. fell again. He Mas said Deus God gonna abençoa. pay you. Hallelujah. Hallelujah. Father, thank you Vou gritar Jesus. for your power in the name of
Jesus. Oh, grita Jesus. 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 Ah, Jesus. Oh, he put the rose on there. No, no, he put the rose on there. No, no, he put the rose on there. This lady could not hear in both ears for the past 3 years. Essa bajuda ikapuri obi koreja tudo se oreja ikapuri obi direito. Tonight, the power of God touched her ears as the evangelist prayed. Poder Deus tocar sobre que evangelista e ora. And her ears opened. Gosi oreja e abre. And she can hear. Gosi puri obi. No, no, he put the rose on there. No, no, he put the rose on there. No, no, he put the rose on there. Tudo nacional da Barcelona. Tudo nacional da Babonome. Kikuta cura, Kikuta Buddha, Kikuta Salva. What happened? What happened? What was wrong with her? Que acontece? I speak in the Fula. He says he cannot hear, but now God is healing me. You want to follow God. You want to follow Jesus. She could not hear. Yes. But now she can hear. But Judah ikapuri obi, ikapuri papia. But goes in a papia in obi. Was it during the prayer time? When did she hear? When did her hearing? Goes contra urisibi ora sambu kumzanobi. Goes e fala como quando ele recebeu oração e por obi e por papia. Can you hear now? Goes por obi. What? So clap. Goes ina toca palmo si bu obi. Bu obi. Hallelujah. Wow. No, no, si Buddha Rosude. No, no, si Buddha Rosude. Tudo nacional da Barcelona. Outro bias. Give the Lord a mighty clap of Toca palmo para Jesus Cristo, toca palmo para Deus. Bonita Jesus, bonita Jesus, bonita Jesus, bonita Jesus. Todo mundo baja assim, baja assim. Bonita Jesus, sada. Grita. Listen, only Jesus Só o único Jesus can open the ears of a deaf person. Só o único Jesus que podia abrir a orelha de surdo. I want everybody to stand up and give Jesus a big shout of hallelujah. Mesmo tudo gente ficar de pé, vai gritar aleluia com força. Aleluia! Wow. Do you believe in Jesus? Bufia na Jesus. Bufia na Jesus. Bufia na Jesus, você está falando fia. He said, now I believe. Now you believe in Jesus. Yes. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Give the Lord a mighty clap of. Toca palmo para Jesus. Bonita Jesus. This is the mother of this girl. She said she's been having continuous epilepsies. Esse mame dessa bajuda tá cai derrubar a cabeça. But last night, mas ontem de noite, when the evangelist prayed, contra o evangelista e ora, from that time till now, a partir de ontem de noite até hoje, her daughter has not had any epilepsy. Se filha
que tiene más druba cabeza más. Hallelujah. Aleluya. Mama, tell us what happened to your baby. Mama, contanos qué que aconteció. Talk to the people. What happened? Conta a gente qué que aconteció. Goma, Vamos contar qué que pasa. aonte, Uh-huh. no bimbali, Yesterday I came. aonte no bimbali. Yesterday I No came. bis menino ita kai banan truba cabeça. I bring my daughter, she fell epilepsy. Por dia ita kai 3 bias. For one day he fell. One day he he fell 3 times. But yesterday, until today, he didn't fail anymore. He never fell again. Every day she has 3 seizures. Yes. Wow. Everybody, look, these are evil spirits that have gone out. Esse aquele espírito mau inside. Jesus is casting out devils in Gabu. E Jesus Cristo na tirar demônio na gente, na Give Gabo. Jesus a shout of Grita, hallelujah. Jesus Grita, Cristo, Grita, hallelujah. Grita, aleluia. Hey Yahweh, Grita, aleluia. hey Yahweh, tu mama, hey Yahweh, hey Yahweh, hey tu mama, hey Yahweh, hey Yahweh, Jesus, thank hey you. Yahweh. I'm so happy, Jesus, thank you. Está contenta. Está contente, Contente. contente, babega kai, dinda kundisil pali kai, I'm so happy because he didn't fail. Wow. está contente, Está so happy. contente. Thank you, Lord, in Jesus' name. Obrigado, Amen. Jesus, na nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Baguita Jesus, Jesus, Baguita Jesus, Jesus, Baja Ase, Baja Ase, Baja Ase, Baja Ase, Baja Ase, Baja Ase, Gita, 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 Sata, 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 Baguita Jesus. Jesus. Hey, Hey. if this is what is happening in Gabu, I don't know what is going to happen in Bafata. E fala se bonha que acontece na Gabo, nunca se biquei na acontece na Bafata. Bafata will be great in Jesus' name. Bafata na recebi coisa grande na nome de Jesus. This woman has not been able to see. Essa mulher que por hoje, But tonight, mas era noite, as she stood there, she said she is beginning to see. gosi começar a receber oração e começar a olhar. The power of God is touching her O eyes. poder de Deus toca seu olho. And she has started to see. Gosi começar a olhar. And she has come to testify. Gosi por conta. Hallelujah. Aleluia. What What could she happened? not see? Quem é que vou por olhar? Vou por olhar. Aha. Now what can she see? Quem é que vou por olhar, Gos? Vou não olhar, Gos. Hey, I see it now. Can you Vou see por me? olhar esse homem. Vou olhar esse homem. Yes, I see. I see you. What type of person am I? Aha. Conta quem é que vou olhar nesse homem. Look at me. Jubi, quem é que vou olhar nesse homem? He said you are a white man. Say, I'm a white man. Aha. Wow. You see. E falar como é isso? This woman- Esse branco que não olha. E Now falar she's- esse branco. God is touching her She eyes. says, I am a Blanco. Hey, yes. Is it correct? Yes. Blanco. Branco. Father, thank you for healing these eyes. Obrigado para a maneira que vou curar o olho desse mulher. Everybody give Jesus a mighty clap Para offering. tudo gente toca palma para Jesus. Grita, hallelujah, Jesus. Grita aleluia, vou falar Jesus. Aleluia, Amen. Is opening the eyes. This lady says, I am a Jesus Blanco. abre o olho dessa mulher. Blanco. Blanco. Let them come. Bobinho. Thank you, Lord, in the name of Jesus. For your miracle So power. tomorrow night, wait. Tomorrow night is the last night. Amanhã de noite, última noite. Everybody in Kabul must be here.
Paturi jinti na gabu jibidi stali. The Bible says on the third day, Jesus rose from the dead. Biblia fala come na terceiro dia Jesus ilanta di morti. Tomorrow night, Amanhã de noite Jesus will rise in Kabul Jesus Cristo na lanta na gabu. and do wonderful E miracles. na faz coisas maravilhosas. Tell everybody you must be here. Paturi jinti jibidi stali amanhã. Jesus is visiting Kabul. Pabia ter coisa especial na Tomorrow gabu. is the last night. Amanhã de noite, último noite. Miracle night. E noite de milagre. Tomorrow night. Amanhã de noite. God is visiting Kabul. Deus não faz coisa especial na Kabul will gabu. never be the same Gabu again. cana ser o mesmo. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Jesus. Jesus. Be healed in Jesus. 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 Receive your Jesus. healing. Jesus. Jesus. Receive your Jesus. healing in Jesus' name. Jesus. Jesus. Yes. Power of God is healing you. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Yes, Jesus. Lord. Receive your healing in the name of Jesus. Be healed. Father, thank you for your mercy. Jesus. Thank you, Lord, for your mercy. Obrigado, Jesus, pela mensagem. Receive your healing. Receive your healing. Thank you, Lord, in the name of In the Jesus. name of Jesus. Jesus. Receive your healing. Obrigado, Jesus. No, gently, gently. Thank you for your Receive your mercy. healing in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your mercy in the name of Jesus. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. In the name of the Lord, there is power in the name of the Lord. Receive your healing. Receive your healing tonight. Receive your healing tonight. Receive your healing tonight. Receive your healing tonight. Receive your healing. Thank you, Lord, in the Receive name your of Jesus. miracle tonight in Jesus' name. Father, thank you for your healing and mercy. Jesus. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Receive your healing. Jesus, thank you for your mercy. Receive your healing. Be healed. Receive your healing. Thank you, Lord. Thank you, Lord, in the name. Receive your healing. Thank you, Lord, in the Receive name. your healing. Receive your healing. Be healed. Jesus. Strength. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Receive Lord, your in the name healing. of Jesus. Receive your healing. Thank you, Lord, in the name of Receive your healing. Thank you, Lord, in Receive the your name of healing. Jesus. Receive your healing. Receive your healing. Yes, Lord, in the name of Jesus. Receive your healing. Receive your healing in Jesus' name. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing in the name of Receive your healing. Jesus' name. Receive your healing. Be healed. Be healed in Jesus' name. Receive your healing in the name of Jesus. Be healed. Receive your
Receive your touch. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing. Yes, yes. Receive strength. Jesus. Jesus. Receive your healing. Receive your healing. Receive your healing. Sobo, tatala, bepi, Jesus, 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 Jesus. Father, thank you for your healing. Father, thank you for your mercy. Jesus, 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 thank you for your mercy. Receive your healing. Receive your healing. Jesus, thank you.